E vamos falar sobre o lateral direito Nathan Santos, de 20 anos, que estava no Boa Vista e foi contratado pelo Santos, contrato até dezembro de 2026. Nathan Santos, para quem não sabe, foi revelado pela categoria de base do Vasco, mas não chegou a atuar profissionalmente pela equipe vascaína logo de cara, né? Quando ele começou já a se destacar, ele foi comprado pelo Boa Vista, tá bom? Então vamos falar aí as últimas informações em relação a essa última temporada, né, 2021-2022, do atleta no Boa Vista, algumas questões de ponto positivo, ponto negativo, o que ele precisa melhorar, como ele pode ser melhor aproveitado nesse time do Santos, do técnico Lisca, informações também de, por exemplo, qual que foi a última vez que ele atuou 90 minutos como titular, enfim. Então fica até o final do vídeo que tem bastante informação bacana, tá bom? Bom, vamos começar então com o número de jogos. 34 partidas, sendo 28 como titular. Marcou um gol, deu 2 assistências diretas e uma pré-assistência. E aí, temos os números aqui, né? A última vez que ele atuou por 90 minutos foi no dia 2 de abril contra o Famalicão. Não atua como titular desde o dia 25 de abril contra o Sport, né? Aliás, foi a última vez que ele atuou como titular. E não joga desde maio, que foi contra o Tondela. De lá para cá, né, aí tivemos o período de férias lá na Europa, então desde maio que ele não entra em campo, deve precisar aí de alguns dias aí, né, para ficar melhor fisicamente e ficar à disposição do técnico Lisca. Vale ressaltar que neste domingo, tanto o Natan como o Luan já realizaram o primeiro treinamento no CT Repelé com os demais jogadores, eles que ainda não estão no bid, então não poderiam, de qualquer forma, entrar em campo contra o Curitiba. Bom, vamos então a outras informações. Por quê? Porque ele é lateral direito de origem, porém, lá em Portugal, pelo Boa Vista, nessa última temporada, não foi como lateral direito o maior número de jogos. Vamos a algumas curiosidades aqui, as posições que ele acabou jogando lá em Portugal. Então, ó, como zagueiro, jogou 8 vezes como zagueiro nessa última temporada. Ala esquerdo, uma partida. Ponta direita, uma partida. Ala direito, 23 jogos. Ou seja, ele vem de uma última temporada no Boa Vista jogando como ala direito, até por conta da característica dele, né? Desde o primeiro vídeo que nós trouxemos aqui, a gente vem falando que ele é um jogador muito mais ofensivo do que defensivo. Então estava sendo utilizado como ala lá na equipe portuguesa, até também por conta da forma como os portugueses atuavam, que era o seguinte, no 3-4-3 e no tradicional 3-5-2. Então, por isso que ele acabava atuando como ala, tá bom? Vamos aos pontos fortes. Até aproveitando essa questão ofensiva, né, que é o ponto forte dele como lateral, é um jogador que tem bastante a questão do drible como um recurso para limpar a jogada, né, ele acaba driblando e sai conduzindo a bola, indo para o ataque em direção ao gol, ou visando dar uma assistência para quem está melhor posicionado. Então, o drible, vocês, né, provavelmente a gente vai observar ele tentando fazer essa questão, né, de ir no 1 contra 1, dar algum drible, procurar algum jogador, enfim. Então isso a gente deve reparar bastante. É um jogador que também tem a questão da velocidade e também é um jogador muito forte fisicamente. Então isso também pode ajudar na questão de disputa, tanto de forma ofensiva como também de forma defensiva. A questão de ponto fraco do jogador ou ponto que ele precisa aprimorar é a questão do cruzamento. Até alguns números, né, que nós já trouxemos em outras oportunidades aqui no canal, é um jogador que ele teve um aproveitamento de 6% só nos cruzamentos. E para lateral, a gente sabe que, né, precisa ter um número considerável. Geralmente, os times acabam recorrendo, né, dependendo da situação do jogo, a cruzamentos. Então, se ele não tem um aproveitamento tão bom assim de cruzamentos, é uma questão, né, um fundamento que ele precisa aprimorar. E é um jogador que tem a questão do 1 a 1 ofensivo muito bom, muito forte, né, até a questão do drible que a gente comentou, só que no 1 a 1 defensivo, ou seja, o jogador adversário partindo para cima dele,
ele não é tão bom assim, né? Às vezes acaba deixando o jogador passar e tal. Então é um ponto que a gente precisa melhorar em relação a isso, né? O jogador tem essa carência. Mas aí, Nájila, como que a gente pode esperar Natan Santos com essas informações no time do Santos? Olhando alguns vídeos, né, e também com essas características aqui que a gente está apresentando, eu imagino que ele pode ser um jogador que vai ser interessante, importante para o Ângelo, por exemplo, ou até mesmo para o Léo Batistão. Por quê? Porque a gente vem sempre falando aqui que tanto o Auro, o Madison, são laterais que não avançam tanto, não sei o que aconteceu, né, nos últimos jogos, que eles não estavam avançando tanto. Então eles acabavam não servindo como uma opção de passe para o Batistão, para o Ângelo ou para qualquer outro jogador, Lucas Barbosa, enfim, que esteja ali numa ponta direita. Então, se ele se apresenta toda vez, né, ele acaba passando quando o jogador está com a bola, ele passa, pode ser interessante para a construção de jogadas da equipe santista. Pode ser um jogador importante para o Ângelo, para o Batistão, para o Lucas Barbosa, enfim, Patati, sei lá quem, né, possa jogar aí na ponta direita, tá bom? Mas vamos ver como ele vai se desempenhar aí nesse time do Santos, principalmente com o técnico Lisca. É um jogador jovem, repito, tem 20 anos de idade. Eu estava conversando com alguns amigos, né, até falei em outro vídeo, que acompanham a categoria de base, que acompanham o Vasco, né, porque ele é oriundo da base do Vasco, e me falaram bastante, comparando ele com o Lucas Pires, que é um lateral jovem, que é muito bom de forma ofensiva, tem algumas questões que deixam um pouco a desejar de forma defensiva, mas ainda não está pronto. O Lucas Pires não está pronto. O Natan Santos também não está pronto, né? Mas é um jogador que já conseguiu evoluir jogando na Europa, jogando lá em Portugal. Então vamos ver como que ele vai se desenvolver aqui no Santos. Vamos com calma, né? Não vamos colocar selo de craque, também não vamos colocar selo, né, de jogador que não presta, jogador que vem aqui só para tirar férias, enfim, vamos ter calma com o jogador, desejar boa sorte para ele. E aí, quando ele entrar em campo com a camisa do Santos, a gente vai tirando melhores conclusões, tá bom? Quero a sua opinião aqui nos comentários. Não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal. E também tem um vídeo parecido com esse que a gente fez do Natan, falando sobre o Luan, né? Onde o Luan pode ser aproveitado nesse time do Santos, ainda mais o Luan, que já jogou em várias posições também, jogou já como falso 9, como segundo volante, como meia, caindo um pouco mais pela beirada do campo. Enfim, vou deixar o vídeo aparecendo em algum canto aqui na tela, tá bom? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo.